Um bom dia a todos, mais uma aula número 8 agora. Arranjos e combinações simples. Nós vamos dar continuidade à correção de exercícios, conforme nossa apostila agora na página 10. Se você ainda não tem a apostila, nós vamos divulgar o link aí embaixo, tá ok? É só baixar a apostila e acompanhar para você poder aprender melhor, ok? Então nós temos aí então nossa aula só de exercícios, professor Assunção, começando. Nas questões a seguir devemos verificar o seguinte: trocamos a ordem dos elementos desse agrupamento, tá? Se com essa troca obtivermos um novo agrupamento, estamos diante de um arranjo simples ou permutação simples se o total de elementos é igual ao total do grupo a ser utilizado. O N é igual a P. Caso contrário, o agrupamento será uma combinação simples. Então, qual é o macete? Muda a ordem, altera, é igual a arranjo. Altera, arranjo. Começa com A. Macete, muda a ordem, continua, é igual a combinação. Continua, combinação. Começam com C. Vamos lá então. Questão 12. Apostila na página 10, hein? Em uma sala de aula com 20 alunos, quantas comissões de 3 alunos podemos formar? Então, observação, no caso de comissões, todos têm o mesmo cargo, a responsabilidade, ninguém é melhor do que ninguém. Então, se você mudar a ordem, não muda o grupo, continua, logo é combinação. Então, você tem 3 pessoas, André, Bianca e Carla, formam a comissão. Se você mudar a ordem, Carla, Bianca e André, é a mesma comissão. Mudou a ordem, né, continua, tá? É combinação. Então, o total de elementos, o N é 20, o P, que é a formação dos grupos, das comissões, é 3. Então, a combinação de 20 tomados 3 a 3. Você vai ter que utilizar a fórmula, mas de cabeça aqui vamos ao macete. Eu vou multiplicar dando 3 passos a partir do 20. Vai ficar 20 vezes 19 vezes 18, tá? Você vai tentar fazer aí do lado, 20 vezes 19 vezes 18. E divide por esse fatorial de 3 aqui. 3 fatorial embaixo, que é 3 vezes 2, 6. Então, em cima vai ficar 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 3 fatorial, que é 6. Faz as continhas aí. Se quiser, usa a fórmula, tá? Vai dar 1140. 13. Quantos segmentos de reta ficam determinados por 4 pontos distintos de uma circunferência? Então, pensa aí numa circunferência, tá? E você marca um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo. Um ponto em cima e embaixo. Se você vai de cima para baixo, você forma uma reta. De baixo para cima é a mesma reta. Então, eu mudei a ordem e continua. 2 pontos formam uma reta. Tanto faz indo e voltando, continua a mesma reta. Logo, é combinação. Então, total são 4. Cada reta precisa de 2, né? Para formar 2 pontos. Combinação de 4 tomados 2 a 2. A mesma coisa. O 4 multiplica dando 2 passos. 4 vezes 3. Lembra que a multiplicação ordem decrescente. 4 é um passo, vezes 3 é o segundo passo. 4 vezes 3, 12. E embaixo é o fatorial de 2, que é 2 fatorial, que é o próprio 2. Então ficou 12 dividido por 2 dá 6. Se não quiser, faça pela fórmula. 14. Num grupo de 15 pessoas, 5 são do sexo masculino. De quantas maneiras podemos formar comissões de 8 pessoas de modo que? Então, observe, ó, o exercício anterior, o 12, uma comissão é uma combinação, porque todos têm o mesmo cargo, a mesma responsabilidade. Total de elementos aqui são 15, formarão grupos de comissões de 8. Ó. De quantas maneiras podemos formar comissões de 8? Nós temos 5 homens, logo no total de 15, né? Total aqui é 15, menos 5, 10. Então, logo, 10 mulheres. Nessas questões, olhe sempre o valor de P, tá? Então, o valor do P é 8. Na combinação de N tomados P a P, ou seja, o P sempre terá que ter 8 pessoas na comissão. Então, a letra A, nenhuma pessoa do sexo masculino. Então, nós temos 10 mulheres.
Não pode ter homens. Então, uma combinação de 10 mulheres formando 8, né? Então, o P aqui sempre é 8, tá? Esse P aqui é 8. Então, combinação de 10 tomados 8 a 8, fazendo aqueles cálculos, você pode usar a fórmula, pode usar o macete, dá 45. B, nenhuma pessoa do sexo feminino. Então, observe, a comissão tem que ter 8 pessoas, e eu só tenho 5 homens. Não é possível formar uma comissão de 8 pessoas não usando as mulheres, porque só tenho 5 homens, então é impossível. Então, só podemos ter homens, 5. A comissão é de 8 pessoas. Então, não conseguimos formar uma comissão com apenas 5 homens, pois precisamos de, no mínimo, 8 pessoas. Letra C. Todas as pessoas do sexo masculino participam da comissão. Então, preste atenção. Para todos os homens participarem, teremos um total de 5. Mas ainda faltarão 3 para formar a comissão. Lembra que o total da comissão são 8. Logo, temos que pegar 3 mulheres, certo? Nessa comissão. Então, fica assim, ó, no nosso cálculo. Uma comissão de 5 homens, todos serão usados. Combinação, então, combinação de 5, tomado 5 a 5, todos os homens. E das 10 mulheres, eu preciso usar 3. Então, uma combinação de 10 tomados 3 a 3. Então, pelo princípio fundamental da contagem, as possibilidades se multiplicam. Então, esse resultado multiplica por esse. Lembrando que aqui são 5 homens, todos são usados. Das 10 mulheres, eu preciso pegar 3. Por quê? Ó, nessa segunda parte, eu tenho que ter 8. Então, tenho 5 aqui, com mais 3 aqui é 8. Fazendo os cálculos, dá 120. Tá? Letra D. Metade das pessoas da comissão seja do sexo feminino. Então, se a comissão é formada por 8 pessoas, logo a metade é 4. Então, teremos 4 mulheres e temos que ter 4 homens, para dar um total de 8. Então, nosso cálculo é assim, ó, das 10 mulheres, 4 serão usadas. Então, combinação de 10 tomados 4 a 4. E dos 5 homens, 4 poderão ser usados, porque nós temos que ter 8. Ó, já tenho 4 aqui, com mais 4 aqui é 8. Combinação de 10 tomados 4 a 4, deu 210, vezes, né, que o princípio fundamental da contagem, que lembra aqui em cima, ó, se multiplicam, né, as possibilidades. Então, combinação de 5 tomados 4 a 4 deu 5. Multiplicou, deu 1050. Então, nós terminamos aí a parte aí de exercícios, né, de arranjos e combinações, ok? Na aula 9, nós vamos fazer uma revisão, depois você preste atenção, nós teremos uma revisão geral. E a aula número 11, lembra que eu falei? A aula número 11 é muito interessante. Ela vai explicar como é que você sabe o que é um arranjo, o que é uma combinação, como você vai saber utilizar isso daí. Mais uma vez, muito obrigado, é o professor Assunção agradecendo, bons estudos, todos os exercícios feitos aqui, você deverá fazer sozinho, tenta fazer sozinho, depois você vai conferir voltando o vídeo, tá ok? Uma boa aula aí, né, no caso, bons estudos e muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, tá ok? Nós agradecemos aí.